Vamos começar falando justamente sobre essa história do presidente Lula escolher o dia 8. Escolheu o dia 8 para fazer o tal do veto ao PL da dosimetria. Isso é o que diz a reportagem da Mônica Bergamo de hoje. A data vai marcar os 3 anos do dia em que os golpistas marcaram a Praça dos Três Poderes em Brasília e invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Bom, em um evento na sexta-feira, Lula afirmou que se o Congresso quiser, ele falou assim, se o Congresso quiser, ele que derrube o meu veto, mas eu vou vetar. Ele já falou isso mais de uma vez, ele já falou em 2 eventos que ele participou. O projeto foi encaminhado agora à presidência, no dia 19 de dezembro. Lula tem 15 dias úteis para o veto. O prazo começou hoje e, descontados os finais de semana e os feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, Lula tem até o dia 13 de janeiro para assinar o veto. Mas o que a Mônica aqui apurou é que ele deve escolher o dia 8. Você acha importante, Josias, escolher o dia 8? É simbólico? Isso vai marcar a história do país? Seria uma simbologia para o Lula relevante, né, Fabiola? O ideal é que esse assunto não estivesse sobre a mesa. Nós não tivéssemos que tratar dele, né? Essa dosimetria virou uma peça de marketing para o Lula e virou uma arma do Centrão. Tudo no âmbito da política, uma política meio rasteira. O projeto foi apressado no Senado com as digitais do líder do Lula, o Jacques Wagner, que continua no posto. O Lula desautorizou, disse, não, acordo que não é comunicado ao presidente não vale, não é acordo. Mas o Jacques Wagner fez o acordo, confirmou que fez o acordo e continua no cargo de líder. Portanto, muito improvável que ele tenha celebrado um acordo sobre uma matéria tão explosiva, tão delicada, sem comunicar ao presidente. E agora o Lula diz que pode vetar no dia 8. E virou também, Fabiola, essa proposta de dosimetria uma arma do Centrão. Uma arma do Centrão contra o Flávio Bolsonaro. O Ciro Nogueira, que é co-presidente daquela federação do União Brasil com o Progressistas, com o PP, ele tem dito em público que a candidatura presidencial do Tarcísio de Freitas não está morta. Ela foi apenas, a decisão sobre ela foi adiada para março. E lá em março, isso ele tem dito abertamente, vai se fazer uma avaliação. O Flávio Bolsonaro tem viabilidade eleitoral, de fato ele é o melhor nome, e aí vai se decidir se o Centrão fecha com o Tarcísio de Freitas ou não. E em privado, os líderes do Centrão estão dizendo que, dependendo da posição do Flávio Bolsonaro, eles podem eventualmente se desinteressar desse projeto da dosimetria. Se o Lula veta, volta para o Congresso. E só vira lei se o Congresso derrubar. Então a Câmara precisa derrubar, o Senado também, numa sessão conjunta do Congresso Nacional, há número para derrubar. Se repetirem o placar da aprovação da proposta na Câmara e no Senado, o veto do Lula cai. Agora é preciso que o Centrão leve esses votos ao painel eletrônico. E, em privado, os líderes do Centrão estão condicionando a derrubada do veto do Lula à eventual posição do Flávio Bolsonaro. Vai manter a candidatura, mesmo sendo inviável? Vai conseguir viabilizar essa candidatura até março, que é o prazo limite ali, o final de março, até 3 de abril, no máximo, os governadores que têm pretensões presidenciais precisam se desvincular das suas poltronas. Então é a data limite para o Tarcísio de Freitas decidir o seu destino. Então tem muita politicagem em torno dessa proposta, Fabiola. E como disse, o ideal, se o Brasil fosse um país lógico, essa proposta não estaria sobre a mesa, porque o Congresso não aprovaria, o Congresso que foi invadido pelos criminosos lá do quebra-quebra, que vandalizaram as instalações do Congresso, do Supremo, do Palácio do Planalto, jamais o Congresso poderia ter aprovado uma proposta como essa. Do mesmo modo, o líder do governo não deveria ter colocado as suas digitais nesse projeto. Então, o Lula vetar no 8 de janeiro, para ele é uma simbologia relevante, é uma peça de campanha mesmo, né? E, do mesmo modo, o Centrão está utilizando esse negócio como uma arma, Fabiola. Olê, o presidente Lula
O próprio presidente Lula, ele dizia nesses eventos que ele participou ontem, né? Nessa semana passada, de que se o Congresso quiser, ele que derrube o veto. O clima é de derrubada do veto, ô Josias? Você acha que... Eu ia perguntar isso para a Letícia, mas infelizmente a gente teve uma queda aqui com a ligação, que ela estava oscilando demais lá em Brasília. Você acha que o clima é esse de derrubada do veto? O clima em Brasília de derrubada do veto, Josias? Hoje é, né? O próprio Lula falou, olha, ele sabe que o jogo está jogado, então ele diz, como funciona esse jogo? O Congresso aprova, eu posso vetar e volta para o Congresso que pode derrubar o veto. O próprio Lula, na semana passada, já disse, esse é o jogo, nas palavras dele, esse é o jogo. Então, nesse jogo, há voto. O Senado e a Câmara aprovaram esse projeto da dosimetria, uma votação muito superior ao mínimo necessário para a derrubada do veto. Então, se volta a proposta para o Congresso, pela lógica, o Congresso derrubaria, que aprovou com um número muito maior. Agora, o Centrão, como disse, nos subterrâneos de Brasília, está fazendo esse joguinho, Fabiola. O jogo está jogado. Agora, o placar pode se alterar se o Centrão... Tudo que se decidiu até agora em relação a essa proposta foi por conta da vontade do Centrão. Se o Centrão não tivesse dado os votos, não teria sido aprovada a dosimetria. Assim como não foi aprovada a anistia, porque o Centrão não queria dar a anistia ao Bolsonaro. Do mesmo modo, nos bastidores, o Centrão está insinuando, dependendo de como se comportar o Flávio Bolsonaro, o Centrão pode se desinteressar também por esse projeto da dosimetria. Então, esse é um jogo que, embora esteja jogado, o resultado pode mudar, dependendo das circunstâncias e dos interesses desses partidos, Fabíola, que ainda têm a pretensão de sensibilizar o Tarcísio de Freitas a entrar nesse jogo. Resta saber se o governador vai entrar, como vai se comportar o Flávio Bolsonaro. Então, hoje tem número para derrubar o veto do Lula. Agora, em março, quando o Congresso volta em fevereiro, em março, quando o Tarcísio tem que decidir se vai ser candidato ou não à presidência, aí o jogo pode mudar. Os ventos mudam muito na política, Fabíola. Ô Letícia, você acha que o clima é de derrubada do veto do Lula em Brasília? Você ouviu isso aí em Brasília? Quer dizer, vai acontecer essa derrubada do veto, como prevê o próprio presidente da República? Sim, Fabiola, a perspectiva é essa mesmo, né? Que esse jogo todo se complete dessa forma. Então vai lá o Lula, ele veta, aí volta para o Congresso derruba o veto do presidente e o quê? A questão acaba sendo judicializada e aí os parlamentares jogam para o Supremo ter que decidir se aquela lei é constitucional ou inconstitucional. Então, aí o Supremo, se tomar uma decisão, se o Supremo disser, não, isso daqui não está valendo, porque o processo para fazer essa lei foi errado, não seguiu as regras adequadas. Aí se o Supremo entender isso, der uma canetada e falar, não, isso aqui não está valendo, o Congresso vai dizer o quê? Que o Supremo está legislando no lugar dos parlamentares. E a gente já está vendo esse tabuleiro se mexer um pouco dessa forma. O PT já entrou com ação no Supremo questionando a tramitação do projeto da dosimetria, dizendo que a CCJ no Senado aceitou uma emenda de mérito que seria para mudar a essência do projeto. Então, que a CCJ aceitou essa emenda de mérito no lugar, como se ela fosse uma emenda de redação, como se fosse só um detalhe ali alterando a maneira como ela foi escrita. Qual que é a diferença disso? Quando uma casa altera a essência do projeto que começou em outra casa, então esse projeto precisa voltar para lá, para o primeiro lugar. Ou seja, o Senado precisaria mandar o PL da dosimetria de volta para a Câmara. Só que isso não aconteceu. A gente viu semana passada que eles fizeram uma mudança grande ali na CCJ, na comissão, que é a principal comissão que analisa a legislação, as regras das leis que estão sendo feitas, né? E a CCJ virou e falou, não, tudo bem, então vamos aceitar isso daqui como se fosse emenda de redação, que houve esse acordo ali, que tudo isso fez parte dessa discussão. Na manhã de quarta-feira da semana passada, a maior parte dos senadores ficou, não, mas é emenda de redação, é só para esclarecer um detalhe aqui.
que detalhe que era esse? A maneira como a lei estava sendo escrita pela Câmara, que ia abrir a porteira para liberar um monte de condenado de um monte de crime diferente. Aí eles fizeram um adendo ali, dizendo, não, isso daqui é uma lei que só vale para o 8 de janeiro. Isso daí teria que voltar para a Câmara. Não voltou, já está sendo questionado no Supremo. Então, se a gente vê, se isso tudo, todo esse desdobramento acontecer nas próximas semanas, pode ter certeza que essa questão vai parar no STF para os ministros dizerem sim ou não se aquela lei está valendo ou não, Fabiola.